Sequencial Cine. Alô você, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo do Sequencial Zine. Bom, antes de começar eu queria que você desse aquele like maroto. Se você tá vindo aqui a primeira vez do canal, se inscreva, tá? Se inscreva, compartilhe também. Ah, e se quiser você pode comentar aqui embaixo, qualquer coisa, se você quiser comentar, achar que o vídeo foi legal, se quiser fazer um comentário, acrescentar alguma informação, fiquem à vontade. O importante é que vocês interajam para que o nosso vídeo seja catapultado cada vez mais e assim a gente conseguir mais e mais inscritos e fortalecer a nossa comunidade. Outro recado que eu gostaria de dar para vocês é que Sequencialzinho HQ agora está na Flipthrough. Exatamente, Flipthrough é a plataforma de webcomic. Se você gosta de quadrinhos, gosta de webcomics, vai lá, acesse lá, o link está aqui na descrição, vai lá e acesse e conheça os nossos quadrinhos. Além dos nossos quadrinhos, tem muita coisa legal lá. E é sobre este tema que iremos falar hoje. Nós vamos falar aqui sobre algumas histórias em quadrinhos interessantíssimas que eu vou trazer aqui para a gente discutir, né? E eu vou tentar aqui colocar numa espécie de ordem de preferência, se bem que dá pra gente colocar em ordem de preferência. Mas o que eu quero dizer aqui é que eu vou deixar o filé mignon para o final. Vamos começar com Refrata, ou Refracta, de Paulo Andrade. Paulo Andrade você vai encontrar aqui na hashtag Harukishi. É uma história em quadrinhos de terror e mistério, ambientada no Brasil, e isso é muito bom, você ter histórias em quadrinhos cuja narrativa, cujos eventos aconteçam no Brasil, com nomes de personagens brasileiros. No caso, se o desenhista for de fazer locações com fundos e ambientes totalmente locados no Rio de Janeiro, isso é muito legal. Eu acho que no ponto de vista de difundir uma cultura mais brasileira, mais nacional, isso é um ponto muito bom, né? A gente carece muito nas histórias em quadrinhos de escritores e desenhistas que escrevam suas histórias dentro do ambiente, do contexto do Brasil, do país do Brasil. Muitos desses criando, quando na verdade a maioria, né, acaba criando cenários fakes, de lugares fakes, ambientados em países dos Estados Unidos ou até na Europa. Quando seria interessante também pensar em outros lugares como o Brasil, como alguns países que não estão aí dentro desse eixo central eurocêntrico. Pois bem, como eu falei, a Refracta é uma HQ que tem ali, tá entre o terror, o mistério, ele também tem seus dramas. Ele começa dramático, né, com a coisa do cotidiano, né, de um personagem que está ali buscando emprego. Aliás, ele é demitido do emprego dele, né, ele é demitido. Aí ele esconde isso da esposa, e aí a história, a gente tem, parece ser uma coisa de cotidiano, mas ela descamba por um cenário que eu me entendo aqui como um cenário distópico, um cenário pós-apocalíptico, que parece que essa HQ vai nos levar para um pós-apocalipse do estilo The Walking Dead. É uma série do Paulo Andrade que promete, eu acredito muito nessa série. Eu acho que teremos aí, né, uma série bacana. Sobre os traços, né, do Paulo Andrade, é interessante que ele lembra muito ali o Eduardo Rizzo, né? O Eduardo Rizzo, né, que fez Sem Balas, né, escrito por Brian Azzarello, lembra um pouquinho, e a gente sente que tem uma influência ali do selo da Vertigo, né? Tem uma série que fala sobre essas zonas desterritorializadas. Eu não sei se ele está indo para esse caminho, mas eu garanto que a série é muito boa. Número 2, Alameda da Saudade. Alameda da Saudade, de Eduardo Manzando, tá no seu primeiro capítulo, né?
É uma história que conta ali, fala de um lugar também ambientada no Brasil, mais propriamente em São Paulo, né? Um lugar ali que ele fica ali, segundo Eduardo Manzano, no coração de São Paulo, né? E ele vai falar um pouco ali daqueles personagens, é também ali uma história ali, tá entre, parece que tá caminhando para um drama, né? É um romance gráfico, mas ele é carregado ali, né? Parece que ele vai ser carregado por uma certa carga dramática. E quando eu falo drama aqui, não há nenhum sinal de pejorativo, não é isso. Mas vamos falar um pouco de Eduardo Manzano. Eduardo Manzano, ele é um quadrinista já da antiga, parece que ele já contribuiu para editoras clássicas, por exemplo, da Bloquinho TV de 1980. Parece que ele estreia aqui na Flip True com uma história daquele estilo bem oitentista, né? Bem 1980, com as influências. É uma história sobre lobisomem. Também tá lá na plataforma, na página dele da Flip True. E é muito interessante você quando você lê e vê os traços do Eduardo Manzano, Edu Manzano, para quem viveu essa época dos quadrinhos de 1980, leu aqueles quadrinhos da Bloquinho TV, que era publicado já pela extinta Block Editores, pela extinta Rede de Televisão, Rede Manchete, você percebe ali que você mata a saudade daquela época do Eduardo Manzano, daquela geração. Ele é um fanzineiro das antigas, ele é um quadrinista das antigas, e então ele carrega toda essa história para os quadrinhos do século XXI. E quando a gente fala da Alameda da Saudade, é essa história contemporânea que ele está ali trazendo esses personagens. Ainda está no seu primeiro capítulo. O primeiro capítulo chama-se Anjos. Anjos Existem, né? Eu gosto muito dessa HQ. Ela já começa com uma carga dramática muito pesada, começa já falando de violência doméstica, né? Gostei muito também das referências que ele traz da Frida Kahlo. É uma história que fala de um menino, né? Que ela começa contando a história. A história ela passa através do olhar de um menino, né? O menino chama-se Rodrigo. Ele tem 8 anos, né? Ele tem 8 anos de idade, mas ele já demonstra uma visão muito clara de mundo. Ele já tem a sua leitura de mundo muito clara, a sua subjetividade já bem desenvolvida. E ele vê na figura da Carmen, né, uma figura que está ali, que é uma figura que ela é a vizinha, né? Ela parece que representa um anjo na vida desse menino, né? E ela tem o seu trabalho, ela tem um trabalho que o Rodrigo não entende muito bem o que seria esse trabalho, né? É uma HQ que tem ali uma sensibilidade. Uma sensibilidade que o Eduardo vai fazer isso no quadrinho que eu vou falar ainda nesse vídeo. Então, assim, voltando aos traços do Eduardo Manzano, são traços bem old school, né? Bem aquele traço da tradição dos quadrinistas dos anos 80, né? Mas ele também está carregando um pouco da influência já dos traços do século XXI. Você vê ali um pouquinho dos traços do mangá. Enfim, aproveite que essa série está no começo. É outra série que eu digo aqui que promete. Outro quadrinho que eu gostaria muito de falar é Como Morrem os Pobres. É muito interessante essa HQ. Essa HQ do Jorge Wagner, né? Também está lá no Flip True. Ela só tem um capítulo, apesar dela estar ali como série, mas eu já vou explicar para vocês. Mas vamos falar um pouquinho de como morrem os pobres. Primeiro, eu gostaria de falar que esse romance gráfico, ele foi adaptado do romance de George Orwell, né? Ele foi totalmente adaptado, ilustrado pelo Wagner Oliveira. Essa é uma obra do George Orwell que eu não conheço, o próprio título da HQ deve levar o nome do livro. Aconselho que, se vocês gostarem, que vocês pesquisem, tá?
mas ele é muito bem adaptado, apesar de eu não ter lido o romance, né? Eu acredito, pelo que ele retrata ali, ele está muito bem adaptado. E esse título é muito interessante porque ele parte ali de uma premissa de como morrem os pobres como um sintoma social, e vou mais além, como um sintoma experimental. A gente percebe que o indivíduo, o personagem dessa HQ, ele não aparece, eu não me recordo do nome, mas a gente sabe que ele está numa instituição médica, ali numa instituição hospitalar, ele não está bem de saúde. Aí ele passa por uma série de procedimentos muito suspeitos. Ele começa a ver as pessoas também passando por esse mesmo procedimento. São procedimentos dolorosos, são procedimentos experimentais. E o mais absurdo é que, apesar do personagem estar completamente consciente do que está acontecendo consigo, ele não consegue esboçar nenhuma reação, tamanha a fraqueza física e em que ele se encontra. Mas é interessante ver como ele aceita aquilo passivamente e ele vai relatando, a partir da sua própria perspectiva, os processos em que ele está sendo submetido. Muitos desses procedimentos são muito arcaicos, né? São muito de idade média, são muito experimentais, ainda de um procedimento muito arcaico de medicina. Mas você percebe que ali existe alguma experiência, como se aquelas pessoas fossem animais de laboratório. É uma HQ de uma excelente história, interessantíssima a reflexão desse personagem e, gente, o que mais me atraiu foi a arte, né? Como ele trabalha bem o nanquim, às vezes esse trabalho lembra muito estilogravura. Eu não sei se ele usa realmente a estilogravura, mas ele acho que essa é muito parecida com a técnica de estilografia, né? É muito usada dos artistas nordestinos. Mas é muito parecida. A arte, eu diria para vocês que essa arte do nosso querido Wagner, ela beira o status de uma obra de arte, de uma arte, de uma pintura de galeria. Tamanha perfeição, a carga expressionista, né, do trabalho do Wagner Oliveira. Um dado que eu gostaria de colocar aqui é que, infelizmente, apesar de estar nesse trabalho, lá, parte 1, ele não vai continuar essa obra. É muito triste, porque às vezes eu percebo, né? Eu percebo quanto os artistas de quadrinhos têm muito trabalho, mas muito trabalho mesmo de dar sequência às suas novelas gráficas, mesmo tendo uma plataforma fabulosa que é a Fliptrue, porque o artista ele precisa de estímulos de duas formas. O estímulo emocional, né? O estímulo em que ele seja cada vez mais impulsionado, estimulado a continuar. Então ele precisa ter uma base muito concreta de fã, né? Uma fanbase muito bem consignada, não é só uma comunidade, mas uma fanbase mesmo, que seja aquelas pessoas que não percam um capítulo e ainda estimulem ele. E tem um segundo estímulo que talvez é a mola do mundo, não é nem talvez, é a mola do mundo, mas é o estímulo financeiro. Muitos desses quadrinistas estão na Fliptrue em busca de não só de reconhecimento, mas também de um dia, quem sabe, publicar suas HQs, sejam elas de forma digital ou publicá-las de forma até de impressos. E para isso se precisa de muito engajamento por parte dos seus leitores. E eu percebo isso nesse trabalho do Jorge Wagner. Ele tem vários outros trabalhos que eu ainda vou ler. Vou trazer aqui, né, para o Sequencial Zine, pelo canal do Sequencial Zine. Mas eu percebo muito, mas muito mesmo, que esse trabalho ele teve que cancelar até por questões de tempo. E o tempo hoje é dinheiro. Até o próprio Marcos Beck, que é o fundador dessa plataforma, ele fala isso várias vezes. Eu não consigo dar continuidade aos meus trabalhos
porque justamente por conta do meu tempo. Eu tenho que trabalhar, preciso ganhar dinheiro, eu tenho uma família para sustentar, eu preciso correr atrás. Então, não é os quadrinhos que estão me dando esse suporte, nem a plataforma. Então, eu acho que o que falta muito no nosso país é mais estímulos a esses quadrinistas, e no caso eu me incluo também nesse ramo, já que eu também me considero um quadrinista, eu faço meus quadrinhos, eu publico na Fliptrua, já tive em feiras de quadrinhos, já tive em feiras de fanzines, levando o meu trabalho, e eu digo assim, de experiência, é muito, mas é muito, dá muito trabalho, gente, dá muito trabalho, é muito trabalhoso, você ter que sair de casa para vender seus quadrinhos e muitas vezes você volta e não consegue vendê-los. Então, fica aí, tá, gente? Fica aí a dica, né? Fica a dica. Que você estimule, se você gosta de quadrinhos, seja mais engajado, né? O Jorge Wagner cancelou esse título, tinha tudo para ir para ir para uma para ir para concluir, né? Estava no início, acho que o romance, por ser várias páginas, ele ia ter que ter um trabalhão para adaptar, mas que fique essa. Igual a ele, tem muitos quadrinistas, muito quadrinistas mesmo, que cancelam seus trabalhos, tá? Por conta desse estímulo. Fica a dica aí do engajamento. Se você gosta de um artista, fique mais engajado, cole com ele. Para fechar, de novo, Eduardo Manzano. Gente, que trabalho incrível. Eudora, Vitórias e Perdas. Ele tá ali na Fliptrua, na hashtag Aventura, né? Aventura, ele lançou aí há poucos dias. É uma HQ que fala de uma garota inteligente, segundo a descrição dele, né? E ela pela percepção que ela tem. E ela transita entre a realidade e o mundo dos sonhos. Mas não é só isso. Eudora, por ser uma sonhadora, uma dreamer, ela consegue trazer essa sensibilidade para o mundo físico, né? Ela consegue perceber as pequenas coisas e ela começa a entender que a vida ela é rica. Ela começa a trazer essa sensibilidade do mundo dos sonhos para valorizar as outras vidas. E não é só a vida da espécie humana, da raça humana, mas outras espécies de seres vivos, e ela começa a perceber isso nas pequenas coisas. É uma história, na minha percepção, existencialista pra cacete. Eu me identifiquei muito com a Eudora, eu me sinto muito essa menina da Eudora, até pela questão da simpatização, né, do meio ambiente, né, da causa animal. Eu me identifiquei muito com a Eudora nesse ponto. E é uma história extremamente sensível, uma história que você para refletir. Como a gente despreza as outras vidas e a gente vive um ciclo de egoísmo, muitas vezes, né, produzido pelo individualismo liberal, né, o liberal, em que você vale o que tem e você tem que suplantar as outras vidas para que você seja valorizado como tal. Isso é uma falácia. E Eudora, ela nos ensina, essa personagem linda, uma criança que ensina essa percepção de uma sensibilidade que ela foi buscar nos seus sonhos. Essa percepção, que muitas vezes está ainda no olhar inocente das crianças. O Eduardo Manzano, ele consegue muito, mas muito, narrar as suas HQs através do olhar da criança. Você percebe isso nesse trabalho e no outro trabalho que eu citei, que eu acabei de citar para vocês, né, da Alameda da Saudade. E o Eduardo Manzano, ele é um quadrinista, um roteirista, desenhista competente. Além dos traços dele ser bastante simples e direto e também potente, carrega essa potência na simplicidade, ele tem uma potência na narrativa, ele consegue transitar entre o terror e o drama e a simplicidade da vida, da aventura, né?
essa aventura que é uma aventura existencial, não é uma aventura da chamada do herói, né? Não é essa aventura do herói, né? De mil faces, mas essa aventura do individual, da subjetividade. Então eu fecho esse vídeo com esse número um, né? Esse pra mim foi Eudora, foi a HQ número um pra mim, mas tem muitas outras HQs que eu vou trazer aqui, muitas mesmo, que muitas assim vou tentar transformar esse canal, transformar não, mas que eu quero, eu pretendo transformar isso num quadro, mas para isso eu preciso que você me diga, você gostou desse vídeo? Você quer mais vídeos que eu traga quadrinhos da Flip Thru pra cá? Diz aí, quero muito que você participe. Mas participe como? Se inscrevendo no canal se está chegando aqui agora, dê seu like, compartilhe, claro, comente o que você achou, qual HQ que você achou mais interessante, qual HQ que você mais leu na Flip Thru. Traz aqui as HQs que você leu, quem sabe uma dessas vira resenha. E se você é quadrinista da Flip Thru, também comente aqui. Diga, traga também o seu HQ aqui, deixa o link, comente que eu vou buscar lá na Flip Thru. Ok, pessoal? Beijo no coração e até a próxima. Sequencial Zine. Um dado que eu e é sobre esse, vamos começar com retracta. Um dado que eu queria, que eu gostaria,